É isso aí, agora a hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Para que você construa, então, a sua opinião com a gente. A Academia de Cinema de Hollywood, que organiza o Oscar, o maior prêmio do cinema mundial, anunciou uma série de medidas de inclusão para a categoria de melhor filme. As regras servem para atender minorias, mulheres, negros, latinos, asiáticos e indígenas, além de pessoas da comunidade LGBTQI+, ou pessoas com deficiências. E o tema de hoje é: a academia acerta ao exigir cotas ou elimina a liberdade criativa dos autores e dos diretores? Hoje, o Bruno Salles não está aqui por problemas de saúde, mas já ele volta. Por isso, os nossos debatedores são a comentarista convidada Priscila Pamela Santos, advogada, criminalista. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite a todas e a todos os telespectadores. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutora Priscila. Boa noite ao espectador da CNN. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Bom, inicialmente, é claro, dar as boas-vindas à doutora Priscila. É sempre um prazer debater com expoentes da advocacia criminal e desejar pronta recuperação ao doutor Bruno. Ficamos aqui na torcida por você. Bom, sob a justificativa de promover a diversidade e a representatividade na indústria do cinema, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que é a organização responsável pela premiação do Oscar, ela adotou parâmetros sociais de admissibilidade para as películas que desejem concorrer ao prêmio. Então, inicialmente, é importante pontuar alguns fatores que atenuam o impacto dessas novas regras. Elas só se aplicam à categoria de melhor filme, elas entram em vigor apenas em 2024, elas não valem para filmes de animação, documentários e filmes estrangeiros, e elas estabelecem 4 critérios bem amplos, dos quais apenas 2 precisam ser observados para que o longa-metragem dispute o Oscar. E aqui vale a pena discorrer um pouco sobre as especificidades desses critérios. O primeiro diz respeito aos atores e ao enredo. O tema do filme deve abordar algum grupo classificado pela academia como subrepresentado. São mulheres, minorias raciais e étnicas, LGBTs e portadores de deficiência física ou mental. Outra opção é que 30% dos atores coadjuvantes pertençam a esses grupos. Alternativamente, um dos protagonistas pode ser asiático, ou hispânico, ou latino, ou negro, ou afro-americano, ou indígena, ou nativo americano, do Oriente Médio ou do Norte da África, nativo do Alasca, do Havaí ou de alguma outra ilha do Pacífico. Se o filme atender a uma dessas 3 exigências de enredo, de elenco geral ou de protagonista, ele já cumpre um dos requisitos. O segundo critério trata de liderança e equipe no set. Pelo menos 2 posições de chefia criativa, essa expressão, devem ser ocupadas por mulheres, minorias raciais e étnicas, LGBTs e portadores de deficiência física ou mental. Por exemplo, diretor, produtor, roteirista, editor, diretor de elenco, figurinista, maquiagem e cabelo e por aí vai. Uma opção para não mexer na chefia é contratar 30% do time de profissionais entre os grupos denominados subrepresentados. E outra possibilidade é ter pelo menos 6 pessoas da área técnica pertencentes a minorias étnicas e raciais. De novo, se o filme estiver alinhado a qualquer uma dessas 3 diretrizes, ele já cumpre mais essa exigência. Então, nós seguimos para o terceiro critério. As empresas produtoras e financiadoras devem ter programas de estágio de aprendizado remunerados para mulheres, minorias raciais e étnicas, LGBTs e portadores de deficiência física ou mental. E, finalmente, o quarto e último critério foca na representatividade das áreas de marketing, publicidade e distribuição, obrigando as empresas a terem executivos entre os grupos já destacados, de gênero, de etnia, de orientação sexual e porte de deficiência. Por que eu fiz questão de elencar essa ampla gama de critérios, mencionando os fatores que amenizam o rigor dessas exigências? Para demonstrar a falta de efetividade dessa medida. As novas regras de admissibilidade, elas valem só para uma categoria, daqui 4 anos, mediante observância de apenas metade dos critérios, que, aliás, se subdividem em múltiplos itens opcionais. Pior, muito do que está sendo alardeado
como uma barreira de entrada para ingresso na premiação já é praticado pelos estúdios atualmente. Até porque a academia é um colegiado de profissionais de uma indústria cujas preferências são conhecidas pelo estúdio. Pelos estúdios. E entre essas predileções estão algumas aí de natureza política, como o prestígio, a diversidade étnica e a valorização de enredos com viés progressista. Então eu proponho o seguinte exercício aqui. Vamos levantar os últimos vencedores do Oscar para ilustrar com fatos esse argumento de fácil percepção. Melhor filme de 2019. Parasita, um filme asiático, dirigido, produzido, escrito e interpretado por sul-coreanos. Melhor filme de 2018, Green Book, um filme americano, que explora aí as tensões raciais dos Estados Unidos nos anos 60, cujo ator afro-americano recebeu inclusive o Oscar de melhor ator coadjuvante. Aqui eu queria fazer uma nota lateral sobre essa premiação de 2018. Concorriam com Green Book os filmes Pantera Negra, sobre um super-herói negro, Infiltrado na Clã, do diretor e ativista afro-americano Spike Lee, Roma, que é um drama mexicano, escrito e dirigido pelo também mexicano Alfonso Cuarón, e Vice, ou Vice, que é uma biografia bem crítica do ex-vice-presidente americano Dick Cheney, associado ao Partido Republicano, corrente política oposta ao progressismo de Hollywood. Portanto, dos 8 concorrentes ao Oscar naquele ano, 4 exaltavam os tais grupos subrepresentados e um outro espinafrava, com certa razão, um expoente da elite branca americana. Mas continuemos. Melhor filme de 2017, A Forma da Água, escrito e dirigido pelo mexicano Guillermo del Toro. Melhor filme de 2016, Moonlight, Sob a Luz do Luar. Filme escrito, dirigido e protagonizado por afrodescendentes. Aliás, todo o elenco é negro e o enredo abarca a temática LGBT. Ou seja, quando nós retrocedemos às premiações anteriores, nós observamos que o Oscar ele já prestigia há algum tempo os grupos sociais que a academia reputa como subrepresentados, tanto na tela quanto no set. E fica patente a facilidade que a indústria vai ter para se adequar às supostas novas regras, que não são novas coisa nenhuma, elas já existiam, mas de forma velada. Isso que nós estamos tratando de regras, por assim dizer, proativas, Porque também tem as regras reativas, que é o quê? Não escolher para o casting atores de inclinação conservadora, não trabalhar com profissionais associados ao Partido Republicano, tirar protagonismo de talentos que não se manifestam a favor das hashtags progressistas nas redes sociais. Isso acontece na indústria do entretenimento e do jornalismo, também aqui no Brasil, na escolha de elenco para novelas, para peças publicitárias e, pasmem, até nas bancadas de telejornal. Vocês se surpreenderiam com a quantidade de profissionais, aqui eu estou falando de atores, modelos, maquiadores, jornalistas, analistas, redatores, que precisam se esconder no armário ideológico para não terem as suas carreiras prejudicadas pela militância da bolha progressista, que persegue e que boicota quem pensa diferente dela. Portanto, essa politização das artes e da comunicação não é um fenômeno novo, muito menos algo restrito ao cinema de Hollywood. Trata-se de um fenômeno da civilização ocidental que está caindo vítima da cultura do politicamente correto, a ponto de restringir liberdades individuais que levaram séculos para se cristalizarem. Por exemplo, liberdade de associação, liberdade de contratação, respeito à propriedade privada e à livre iniciativa, liberdade de expressão e de pensamento. Na contramão da conquista de todos esses direitos, a política identitária está limitando garantias fundamentais de todos, sob pretexto de fazer justiça social para alguns. Por isso, retomando aqui a pergunta em debate, a academia acerta ao exigir cotas ou elimina a liberdade criativa dos autores e diretores? Nenhum, nem outro. Ela apenas oficializa uma agenda até então velada, capitalizando no ganho de imagem, ao anunciar com estardalhaço uma medida politicamente correta que não muda em nada a situação de fato, bem ao estilo da hipocrisia de certas estrelas de Hollywood que guardam milhões no cofre enquanto pregam ideias de cunho socialista. Priscila, suas primeiras considerações, então, por favor? Eu acho que antes de entrar na temática específica de cotas no cinema, eu vejo como importante e essencial a compreensão efetiva do que são as ações afirmativas dentro de uma democracia, assim como a nossa e a dos Estados Unidos, que nós estamos aqui falando de Hollywood, afinal.
Compreendendo a democracia como a participação popular na condução do Estado e no exercício da soberania a partir do povo, é preciso que se leve em conta que a inclusão da pluralidade de pessoas que compõem esse corpo social, tanto nas esferas de decisão como de execução das ações eleitas, precisam ser observadas. O que ocorre é que parcela dessas pessoas, em razão de estruturas sociais, sejam patriarcais, racistas, classistas, anti-indigenistas, homofóbicas, dentre tantas outras causas excludentes, acabam por excluir e deixar de fora de diferentes espaços, especialmente de poder, aqueles que não só estejam relacionados, espaços de poder, eu digo não só os relacionados a cargo público, tá? Mas também relacionados às empresas e também nas academias, já que o conhecimento se reverte em poder. Esses processos de exclusão são atos de discriminação, que não necessariamente precisam ser diretos. Eles podem ser praticados de forma indireta. E para que a gente consiga transpor essas barreiras e eliminar a discriminação, se faz necessário olhar para a nossa estrutura democrática, que tem na igualdade um dos seus pilares. E é curioso que é justamente sobre o conteúdo do princípio da igualdade é que as divergências se acentuam. Nós fomos conduzidos a acreditar que todas as pessoas são iguais e que, por essa razão, devem ser tratadas da mesma forma, sem privilégios. Esses sim, rechaçados e abominados. Mas o grande ponto é que, para além dessa desigualdade, conhecida como igualdade formal, que consagra todos os seres humanos como iguais, nós somos materialmente desiguais. E essas desigualdades geram necessidades diferentes para cada pessoa, para cada grupo. E essas desigualdades diferentes necessitam de posicionamentos diferentes para uma adequação. E aí eu volto para o início da minha fala para falar sobre o que são e a importância dessas ações afirmativas, que podem ser entendidas como um conjunto de políticas públicas para proteger essas minorias. E é importante que se realize um parêntese desde já, porque essas minorias nem sempre são necessariamente numéricas. Elas são minorias em determinados espaços, em relação a determinadas condições e posições. E essa proteção de minorias se dá em relação a processos de discriminação, que eu abordei um pouco atrás. E eles podem ser, como eu falei, diretos ou indiretos, mas eles sempre impõem condições de desvantagens a essa parcela. E uma das principais armas de reversão desses processos de discriminação, com a quebra dessas barreiras excludentes, se dá através de ações afirmativas. Eu vou trazer dois exemplos, um em um âmbito e outro no outro, para exemplificar e dar concretude à importância das ações afirmativas. O primeiro exemplo, eu queria tratar de, antes de promulgada a lei que aboliu a escravização, no Brasil, foram editadas algumas leis que excluíam a população negra, excluíam da população negra a possibilidade de frequentar escolas. Existiram leis que eles reformularam ali como se apropriar de terras. Então, não se permitiu mais a apropriação de terra pelo trabalho, diferentemente dos incentivos que foram dados aos europeus, tão logo tenham chegado aqui no Brasil. E formalmente, o processo de escravização, eles editaram após o fim do processo de escravização, também se editou leis que criminalizavam a vadiagem, que eram destinadas especificamente aos recém-libertos, que não tinham casa, não tinham trabalho, criminalizaram a capoeira, que também era própria de populações de origem africana. E os efeitos dessas ações de retiradas de possibilidade de educação, de moradia, de trabalho, tomadas há mais de 300 anos, seguem surtindo os efeitos na sociedade até os dias de hoje. A hereditariedade, não só genética, mas também a de acessos ou a de falta deles, segue dividindo a sociedade. Esse é o exemplo 1 da posição em que o negro ocupa na população hoje. O exemplo 2 eu queria trazer com relação à posição da mulher. O índice de violência contra a mulher é alarmante. Por anos, o nosso sistema penal concebeu a mulher como patrimônio do homem, tanto que havia extinção da punibilidade nos casos em que o estuprador se casasse com a vítima. A mulher era também considerada patrimônio dos bons costumes da sociedade, né? Tanto que até 2019, o título do Código Penal, que disciplinava os crimes sexuais, se chamava dos crimes contra os costumes. O crime sexual de posse mediante fraude só podia ter como vítima a mulher honesta, um conceito subjetivo estritamente relacionado à concepção conservadora que retira da mulher a condição de vítima
quando o julgador, e aqui também eu me refiro ao sexo masculino, né, já que as mulheres representam menos de 35% na magistratura, entendem que aquela mulher era mais ou menos honesta. Então, isso varia de acordo com o entendimento daquele julgador. Até hoje, as mulheres seguem sendo vitimadas diariamente por essa condição acessória imposta, né? Então, a condição que a mulher traz desde muitos séculos também de acessoriedade segue até hoje, enquanto não houver medidas que a coloquem na condição de sujeitas de direito, assim como os homens. E eu poderia seguir aqui apontando tantos outros fatores, né? Da diferença das mulheres na política, diferença salarial entre homens e mulheres, a diferença salarial entre pessoas brancas e pessoas negras exercendo exatamente a mesma função, os indígenas nos espaços de poder, população LGBTQIA+, em posições de destaque nas grandes empresas ou até mesmo no jornalismo, como bem mencionou aqui o Caio. Então, exemplos nós temos aos montes, mas por detrás desses exemplos nós precisamos entender que existem pessoas e que continuam a ser excluídas de espaços e de possibilidades reais e de reais condições de uma existência plena e digna. E é aqui que a implementação de ações afirmativas, em qualquer espaço em que a igualdade material ainda não se mostre presente, é imprescindível, sob pena de entrarmos numa democracia sem cidadania. Então, Priscila e Caio, vamos ao debate, por favor. Eu só queria iniciar com um aspecto que eu esqueci de mencionar aí nos meus argumentos iniciais, acho que a doutora vai concordar comigo, que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas é uma organização privada, né? Então, por isso ela goza aí de plena liberdade para estabelecer os seus critérios de admissão, claro, isso operando dentro dos preceitos legais e no caso da legislação americana, que é, enfim, a que rege as relações em Hollywood, né? Bom, eu nem precisaria falar isso, mas eu sou a favor da realização do pleno potencial de cada um dos indivíduos, isso independentemente de políticas identitárias ou de subdivisões sociais, afinal de coisas, eu enxergo o meu próximo como eu me enxergo e, como disse o Antoine de Saint-Exupéry, né? O essencial é invisível aos olhos, né? E a gente deveria sempre atentar para o que realmente importa e questões relacionadas à etnia, questões relacionadas a gênero ou à orientação sexual ou qualquer uma dessas subdivisões sociais ou demográficas, elas deveriam ficar em segundo plano e não serem sequer consideradas na tomada de decisão, seja do ponto de vista de critérios jurídicos, de critérios de direito público, de direito privado ou mesmo de mercado. Bom, eu achei a explicação da doutora Priscila muito didática, né, em relação ao modelo de igualdade proposto, né, pelo direito constitucional no artigo 5º, que é a isonomia, né, aquela história de falar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Eu concordo com elas. As pessoas e as situações, elas são materialmente desiguais, né? A igualdade material é aquela história de você tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade, o que é, na verdade, um conceito muito complexo. Por quê? Porque acaba propondo um certo dilema. Quando você prestigia a igualdade material, você acaba por ferir a igualdade formal e sempre de forma mais ou menos arbitrária. E pior, quando a gente trata de oportunidades em ambientes escassos ou de resultados, né, em ambientes escassos, como, por exemplo, acesso à universidade ou acesso a determinado emprego, necessariamente, para cada pessoa beneficiada, tem outra prejudicada. Então, é até uma questão moral, né, para nós nos perguntarmos, é justo, né, aliás, é justiça, né, prestigiar alguém em detrimento de outro, ou seja, um erro justifica o outro, a gente consegue reparar uma injustiça com outra injustiça, por isso que é tão complexo falar de igualdade material e por isso que eu acabo sendo um fundamentalista da igualdade formal, como bem antecipou, como bem percebeu a doutora Priscila. Doutora Priscila, Obrigada. Quando eu aparecer aqui é porque vocês vão continuar conversando. Tá, eu não sei se a senhora já nos viu antes, mas sim, hoje sim. eu e o Caio vamos ajudá-la aqui Tá na condução. ótimo, perfeito, agradeço muito. Vamos nessa. Essa questão de entender a igualdade formal ferindo a igualdade material me parece um tanto quanto frágil para que a gente consiga alcançar de fato uma democracia plena. Essa base do seu discurso vem na meritocracia.
né? E o problema da meritocracia é que ela parte de uma premissa equivocada. Ela parte de uma premissa de que todas as pessoas, todos os candidatos a uma vaga, todos os concorrentes, adversários, quaisquer pessoas que estejam ali num determinado espaço, elas estejam partindo de um mesmo lugar. E é aí que está a falha, porque o resultado, a partir dessa premissa equivocada, também vai ser equivocado. Tem um vídeo que ficou muito famoso, viralizou na internet, com relação à questão de privilégios, né? Então, dá um passo à frente quem é branco, dá um passo à frente quem mora com o pai e com a mãe. E isso, assim por diante, eu recomendo, inclusive, a todas e a todos que visualizem esse vídeo. E ali, ao final, se demonstra que esses privilégios todos compõem um cenário e que ele retira de determinados espaços certas pessoas, certas populações. Então, essa forma muito fácil da gente entender a questão de materialidade, a questão de formalidade, do que é material e do que é formal, e da desigualdade, então, e de um novo preconceito a partir disso, ela não traz alternativas e soluções. Nós estamos falando aqui, e aqui voltando ao tema de hoje, sobre as cotas no cinema de Hollywood. E quais as outras alternativas se propõem que não haja, que sim, vários estudos foram feitos para trazer a cota como alternativa. Em vários países ela foi implementada e ela foi dada como positiva, tiveram resultados positivos, não só pela inclusão e ali para conseguir colocar pessoas no patamar de igualdade, que esse é o fim de todas as democracias, mas para além disso, porque ela reúne uma diversidade tão grande que propicia a melhora da outra pessoa com quem ela está convivendo. Então, os estudos apontam para esse caminho positivo, mas não apontam o contrário. E mais, não apontam outras alternativas imediatas e não só a longo prazo, para esperar mais 300 anos, para que as pessoas consigam ali concorrer e ocupar espaços de forma minimamente igualitária. No caso específico, doutora, das cotas em Hollywood, pelo exame dos fatos e do retrospecto dos prêmios que eu trouxe aqui para o espectador da CNN, a gente vê que essas regras veladas já estavam sendo obedecidas, já são obedecidas. Enfim, essa é a linha, vamos dizer assim, a linha editorial de Hollywood. Então, isso é uma prova de que você não precisa de coerção, você não precisa da imposição de regras para que haja uma transformação social. Pelo contrário, muitas vezes, né, a regra ela é a frustração da convivência na humanidade. E falando aí sobre a premissa da meritocracia, realmente esse vídeo ele é comovente, mas como toda narrativa, ele carece de uma premissa sólida. E aqui é o seguinte, a premissa da meritocracia, ela não está no ponto de partida, ela está no ponto de chegada, que é escolher o mais apto. Então, vamos tratar, por exemplo, de um grupo, né, denominado aí pela academia como subrepresentado. Então, pegar os afro-americanos, os negros e essas etnias. Vamos levar para outra dimensão, a NBA, né, já que eu me inspirei por causa da notícia, né, da aposentadoria do nosso grande atleta Leandrinho. A NBA, né, então, é um esporte, né, o basquetebol, a Liga Nacional Americana, que paga contratos multimilionários, né, e cuja maioria dos integrantes, né, é de etnia afrodescendente. Agora, você imagina se a gente vivesse num país socialista, ou se os Estados Unidos fossem um país socialista, que levasse a ferro e fogo a questão da representatividade. 13% só da população americana é afrodescendente. Imagina se você exportasse essa divisão demográfica para a NBA. Né? Quantos Jordans, quantos Pippens, né? Quantos Currys, quantos Leandros a gente não ia perder? Por quê? Porque não apenas as pessoas são materialmente desiguais, como elas são naturalmente desiguais. E as circunstâncias da vida vão favorecer uma pessoa ou outra. Né? É uma pena, você pode ser extremamente talentoso, mas se você tiver 1,70 m, você provavelmente não vai jogar basquete profissional. E qual a solução para isso? Pô, o ponto de partida é diferente, o cara tem 2 metros, o outro tem 1,70 m. A gente vai criar cotas para os baixinhos? Claro, eu estou extrapolando o tema quase aqui numa nota de humor, mas é um pouco isso que eu estou falando. Às vezes, uma adversidade numa situação é uma vantagem e outra. Aqui, de forma alguma, eu me recuso a negar o fenômeno do racismo, mas só para mostrar que, enfim, a liberdade, ela funciona, é uma via de mão dupla. Trazendo aqui para o debate, então, esse seu exemplo acerca do basquete, né?
Por que a gente não está falando do basquete? Por que a gente está falando de pessoas brancas no cinema? Ou pessoas não latinas, né, com relação aos Estados Unidos, com pessoas deficientes, com pessoas de população LGBT? Porque as pessoas brancas ocupam uma posição de privilégio. Porque as pessoas que estão no basquete negras não ocupam. Então, não dá para a gente começar a tratar de racismo ao contrário, porque ele não existe. E me choca também que seja uma ideia de coerção a imposição de cotas, porque nós não podemos mais olhar para as cotas como uma medida coercitiva. Nós precisamos olhar, já que a defesa o racismo existe sim, e não é só contra pessoas negras, mas pessoas de origem asiática, de pessoas LGBTQIA+, de pessoas portadoras de necessidades especiais, enfim. Precisamos olhar para tudo isso e tentar incluir essas pessoas para que elas possam sim olhar para o resultado. E eu entendo que você diga que precisa se olhar no resultado e não no ponto de partida, mas não. Nós temos, por exemplo, 2 pessoas que estão concorrendo, que estão estudando já, que conseguiram acesso ou não. Vamos voltar para trás. Ainda não, estão tentando uma vaga na USP. Uma mora no extremo leste e a outra mora próxima aqui na região central. O transporte público para que essa pessoa consiga chegar, em regra, ela vai estar trabalhando para conseguir, enfim, se manter na universidade, ela vai estar, o esgotamento, a alimentação mais precária, todas as condições que vão levar ao resultado dessas 2 pessoas são diferentes. Nós não podemos falar só de resultados esquecendo o método de partida, o início e todo o procedimento pelo qual se chega a algum lugar. Nós não pulamos as etapas. Uma pessoa chega na frente, mas ela vai percorrer um longo caminho. E esse caminho precisa ser observado, nós não podemos desconsiderar. Então, eu acho importante a gente pensar nisso. As pessoas negras que estão no basquete são as minorias, eu digo não minorias numéricas, mas minorias raciais. Então, não podem ser entendidas e colocadas no mesmo joio, no mesmo balaio, em que se olha para as pessoas que são detentoras de espaços e de privilégios. Priscila, continue com a palavra, por favor, Priscila, porque agora são os argumentos finais. 1 minuto e meio para cada um, por favor. Tá, eu vou trazer aqui uns dados do cinema brasileiro que foram feitos pela uma pesquisa da Ancine, divulgada em 2018, para poder também voltar para o tema aqui do debate, que para além das cotas, das ações afirmativas, né, como eu estava tratando, mais para o cinema. A pesquisa foi feita divulgada em 2018, com filmes produzidos em 2016. As mulheres representaram 40% do elenco. E dessas pessoas que compuseram os elencos de 2016, apenas 13,3% eram pessoas negras. Em 75,3% dos longas nacionais, os negros eram, no máximo, 20%. Os homens brancos são maioria também entre os diretores dessas produções, 75,4%, e dos produtores, 59,9%. E a pesquisa também demonstra que quando há um negro em posição importante, como na direção, como na produção, as chances de que outros negros participem e componham aquele elenco são maiores. Quando é um diretor negro participante do filme, a chance de que haja um roteirista negro aumenta em 43,1%. E quando o diretor é negro, a chance de haver mais de um ator ou atrizes negros no elenco aumenta em 65%. Então, as ações afirmativas existem para que haja aí, em um momento, a plena existência para as pessoas que não usufruem de privilégios, para as pessoas que foram excluídas da democracia plena há muitos séculos atrás. Caio, seus argumentos finais, por favor. Bom, primeiramente, agradecer a doutora Priscila por um debate tão produtivo e respeitoso. Bom, eu realmente acredito que a culpa pelo resultado, ela não é do candidato mais qualificado. E aqui a gente pode estar falando de cotas em universidade ou no mercado de trabalho, ou o que quer que seja. Eu sou contra nós materializarmos a culpa por toda sorte de injustiças, toda sorte de externalidades naquele único momento, naquela única pessoa. Porque, como eu disse, para cada pessoa beneficiada por uma política de cotas, existe outra prejudicada. E, de novo, aqui não se trata de afirmar se as cotas são efetivas ou não. Eu até acredito que elas sejam, no sentido de promover, sim, mais inclusão. O problema é que você obtém esse resultado a partir de uma flagrante injustiça que fere de morte um princípio basilar do direito, que é o quê? A isonomia, a igualdade de todos perante a lei. Esse é o verdadeiro dilema. Nós vamos pegar um atalho e consertar uma situação na ponta, com um arremedo jurídico,
violando inclusive princípios constitucionais, ou nós vamos endereçar os verdadeiros problemas, que estão ligados ao quê? A perfil de renda, a qualificação intelectual, a capacitação profissional. Então, percebam que muitas autoridades públicas, né, elas se arvoram aí nessas políticas de cotas e de ações afirmativas simplesmente pela sua própria incompetência de oferecerem uma educação básica de qualidade, né, de oferecerem transporte público de qualidade, como bem trouxe a doutora, e condições mínimas até sanitárias. Então, no nosso país, né, que 100 milhões de pessoas não têm acesso a esgoto tratado, né, e que as pessoas, principalmente de perfil de renda menor, independente de serem brancas ou negras, são verdadeiras heroínas por até conseguirem chegar ao ensino superior, lá na frente, né, o governo, alguns políticos, eles usam, né, desse discurso fácil para tentar, como eu disse sobre Hollywood, capitalizar politicamente em cima disso. Então, eu acho que é muito mais uma questão de você atacar a causa e não o sintoma. Obrigada, Caio. Boa noite. Priscila, primeira vez, tudo bem? Tudo bem. Obrigada, boa noite aos dois. Boa noite. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigada. Boa noite, que bom que não foi tão difícil assim para você, Priscila. Obrigada, Caio também. Todas